Hoje é a terceira mensagem da série sobre o Espírito Santo. Queridos, o livro de Romanos é o livro mais importante do Novo Testamento. Quando eu falo Novo Testamento, eu quero tirar aqui os 4 evangelhos, que relatam as palavras, as curas, os milagres de Jesus, por uma razão simples, porque os evangelhos ainda falam do tempo que Jesus estava aqui no mundo. Mas o tempo da igreja mesmo começa só no livro de Atos. E o livro de Romanos, ele é muito importante porque ele é um resumo de todo o Novo Testamento. Das doutrinas, das bênçãos, das promessas de Deus. O capítulo 8, na minha opinião, é a apoteose. Depois você vai ler o capítulo 8 em casa, ele é lindo. É o capítulo mais lindo do Novo Testamento. E eu diria que a pessoa mais importante do capítulo 8 é o Espírito Santo. Ele é mencionado diversas vezes e fala de muitas atuações do Espírito Santo. Mas uma delas, particularmente, é muito interessante e muito importante para nós. O Espírito Santo é visto como nosso intercessor. Na mensagem de hoje, queridos, eu quero falar para vocês de 5 intercessões que o Espírito Santo faz, que estão aqui relatadas no capítulo 8 de Romanos e que tem a ver com a nossa vida. Olhe para a pessoa, diga assim, você, para a pessoa do teu lado, hoje você vai aprender quais são as 5 intercessões que o Espírito Santo faz por você. Amém? Está pronto para ouvir, para receber e para aprender? Em nome de Jesus. Lá em Romanos 8, a começar pelo versículo 26, a Bíblia diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. A primeira intercessão do Espírito é para que você se torne um intercessor. Quando eu estava lendo esse texto, Deus falou claramente comigo. O Espírito Santo não quer que você seja uma pessoa passiva, na qual Ele está e intercede por você e você não participa. Na verdade, o Espírito Santo nos ajuda, intercedendo por nós e intercedendo conosco. Qual é o propósito dele? A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Mas a Bíblia, isso também quer dizer que convém orar. Diga assim, a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Mas isso também quer dizer que convém orar. Sim ou não? Olha, se convém orar, nós precisamos aprender a orar. E essa é a razão porque o Espírito Santo habita dentro de nós. Agora, por que é importante orar, querido? Porque a oração é instrumento de transformação. A oração nos leva a sair do mundo natural e entrar no sobrenatural. A oração nos capacita a enxergar o invisível. No nível físico você só vê as lutas e as dificuldades. Mas quando você ora, você enxerga sob o ponto de vista de Deus. Diga assim, quando eu oro, eu entro no invisível. Quando eu oro, eu entro no sobrenatural. Tem muita gente que acredita em coincidências. Para o cristão não existem coincidências. Existe a providência. Mas eu quero te dar uma dica aqui. Quando você ora, as coincidências acontecem. Quando você não ora, as coincidências não acontecem. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim, você está precisando de que as coincidências aconteçam na sua vida. E elas acontecerão quando você orar, amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor. A Bíblia é tão enfática e clara sobre a importância da oração, que ela diz que o professor que Deus destaca para nos ensinar a orar é o próprio Deus.
O Espírito Santo. Deus não faria com que o Espírito Santo estivesse em você, orando por você e orando com você, se não fosse importante orar. Diga assim: oração não é um chamado para poucos, oração é um chamado para todos. E a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, porque a gente é fraco. Mas tem um que é forte, que está dentro de nós, e que nos ajuda a orar como convém. Diga assim: o Espírito Santo me ajuda a orar como convém, porque convém orar. Amém? Você pode aplaudir o Senhor e dizer: eu creio, em nome de Jesus. Aprenda a orar. Aprenda a orar quando você estiver vivendo momentos difíceis. Aprenda a orar quando todas as portas fecharam. Ore ao Senhor. A oração é sempre uma porta aberta quando não há. Tem gente que vem muitas vezes no meu gabinete e fala: pastor, me ajuda no meu problema, eu já fiz de tudo, só falta orar. Deveria ter orado desde o começo. Amém? Primeira intercessão do Espírito por nós é para que nós nos tornemos intercessores. Há um grupo de intercessores americanos que eles usam uma palavra inglesa, push. Push é empurrar. Como um acrônimo. Pray until something happens. Ore até que alguma coisa aconteça. Você vai orar até quando mesmo? Até acontecer. Amém? Deus quer que você seja um intercessor. E para isso, o Espírito Santo intercede por você, para que você aprenda a orar como convém. A segunda intercessão do Espírito nesse texto é que ele intercede para que nós vejamos as coisas pela perspectiva de Deus. A nossa ótica é diferente da ótica de Deus. Nossa ótica é limitada. Quando você é jovem, eu me lembro que quando eu era jovem, e eu falava para minha mãe: mãe, por que você usa óculos para ler? Ela falava: filho, porque eu não enxergo. Eu falava: como assim não enxerga? Eu abri um livro e falava: você não consegue ler? Não, sem os óculos não. Eu falava: mas que esquisito. Eu vejo tão perfeito. Hoje é um borrão. Sem meus óculos de leitura eu não sou ninguém. A nossa visão é assim. Ou você é míope, ou você é presbíope, ou hipermétrope. Eu não sei qual é a tua deficiência de visão. Mas eu quero te dizer que o teu Deus tem uma visão perfeita. E Ele quer que você aprenda a enxergar pela sua perspectiva. E o texto de Romanos continua dizendo: porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a ótica de Deus. Todas as coisas, diga todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém ou não? Às vezes, queridos, é difícil de você achar que todas as coisas cooperam para o bem. Enfermidade, dor, luta, problema financeiro, problema familiar. Tem tantos problemas na vida que você fala: não, isso aqui não pode trazer bem nenhum para mim. Mas a palavra de Deus para você é que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Quantos aqui amam a Deus? Então isso acontece para o teu bem. Hoje você pode não estar enxergando, mas um dia Deus vai abrir os seus olhos para que você enxergue na perspectiva de Deus. Amém? Eu quero ler um texto de uma história na Bíblia que ilustra muito bem esse princípio. Está lá em 2 Reis, capítulo 6, os versículos 8 a 17. Eu vou ler, depois eu explico. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus, é Eliseu aqui, mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali.
O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou. Não uma, nem duas vezes. Então, tendo se turbado com esse incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide ver de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas e cavalos haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Eliseu respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Essa história é a seguinte: Israel estava guerreando com os sírios, e o rei da Síria preparava emboscadas. E toda vez que ele preparava emboscada para pegar os judeus, sem saber onde estava acontecendo, Deus ia lá, chamava o profeta e falava: ó, o rei da Síria está com um exército ali, não vá por ali não. E toda vez o rei de Israel conseguia se livrar. O rei da Síria ficou intrigado, falou: deve ter algum delator, algum espião aí. Chamou o conselho dele e falou: eu quero saber a qualquer custo quem é que está aqui dentro contando para o rei de Israel as nossas estratégias. E um deles falou: não, rei, não tem nenhum traidor não. É o profeta que está contando. Tudo que o senhor fala no seu quarto à noite, Deus mostra para ele. Ah, é? Então vou prender esse camarada. Onde ele está? Ah, está em Dotã. E ele foi com todo o exército dele. De manhãzinha, o jovem que servia o profeta acordou, saiu, foi tomar um ar. A hora que ele vê, tinha um exército sitiando a cidade. Ele ficou desesperado, voltou para o profeta e falou: meu Deus do céu, o que nós vamos fazer? Tem um exército lá fora. Eliseu falou: Senhor, ele só está vendo os sírios. Abre os olhos dele para que ele veja quem é que está do nosso lado. Que maiores são aqueles que estão conosco do que com eles. Quando Deus abre os olhos, ele fala: uau, que exército tremendo, carruagens de fogo. E Deus fez mais do que isso, ele abriu os olhos dos sírios, que bateram em retirada. Aos olhos daquele jovem, eles estavam cercados por um grande exército. Mas na ótica de Deus, muito mais numerosos eram os defensores do que os agressores. Querido, o Espírito Santo faz isso com você. Quando você começa a orar, ao invés de você ver o problema, você vê a promessa. Ao invés de você ver a derrota, você vê a vitória. Ao invés de você ver os agressores, você vê o teu defensor. Porque maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém, querido? Então, creia. O Espírito Santo está na tua vida, intercedendo por você, para que você enxergue os teus defensores. Deus nunca prometeu que nós não teríamos lutas. O que Ele promete é que Ele passa por elas, juntamente conosco. Diga para a pessoa ao teu lado: você não luta sozinho, nunca, jamais. Deus é com você. A pessoa que não tem essa consciência, que não busca a Deus, que não ouve a voz do Espírito, jamais vai entender esse princípio. Vai sempre estar com medo da guerra. Vai sempre olhar para os inimigos e dizer: eles são maiores. Eu estou cercado, não tem mais jeito, não tem solução. Mas o profeta falou: Deus abre os olhos deles.
E hoje o Espírito Santo está dizendo para você: eu quero abrir os seus olhos, para que você veja as circunstâncias pelo meu prisma, pela minha ótica, e não pela ótica do mundo. Amém? Quantos recebem? Diga amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor. A terceira intercessão do Espírito é para que nós alcancemos o nosso potencial. O texto de Romanos, na sequência, diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. O texto está dizendo que Deus, lá na eternidade, muito antes de você sonhar em existir, Ele já te conhecia. Ele não só te conheceu, diga: Deus me conheceu, Deus me predestinou. O que significa predestinar, irmãos? Significa dar um destino muito anterior. E a Bíblia diz que Ele não só predestinou, como Ele chamou. O chamar é no tempo. Na eternidade Ele conheceu e predestinou. Mas quando você nasceu, Ele encontrou um momento para te chamar. E quando você ouviu o chamado de Deus e você disse sim, não é porque você era bonzinho ou porque você quis fazer isso, mas porque Deus te chamou. A Bíblia diz que Deus já escolheu a Jacó antes dele nascer. Tinha Jacó e Esaú, dois. A história dizia que o primogênito tinha o dobro da herança. E o primogênito era o Esaú. Mas a Bíblia diz que Deus escolheu a Jacó. Não foi Jacó que escolheu Deus. Foi Deus que escolheu Jacó. Então eu quero que você saiba de uma coisa, querido: que Deus te chamou, te conheceu, te predestinou e te chamou. Para quê? Para que você seja parecido com o seu Filho Jesus. Olha para o teu irmão e diga: que potencial! Que potencial! Deus te chamou e falou: você vai ser parecido com o meu filho. Querido, desde que a gente nasce, as pessoas nos botam para baixo. É verdade, não é? Esse mundo é mau, gente. As pessoas pisam nas outras porque tem religião diferente, porque tem cor diferente, porque tem status social diferente. Qualquer que seja a diferença, o camarada sofre. Na escola ele começa a sofrer bullying desde pequeno. Se ele é mais mirradinho, mais fraquinho, ele vai apanhar dos valentões. Não é? Se ele é mais inteligente, ele vai apanhar dos burros. A vida inteira. Se ele não tem o padrão de beleza, é gordinho, é gordão, é geleia, é todo tipo de apelido para botar para baixo. Mas eu quero te dizer que o decreto de Deus para a tua vida é para te botar para cima. Porque o potencial de Deus para a tua vida é ser parecido com o seu Filho Jesus. Amém ou não? Diga assim: eu tenho um grande potencial. Eu vou dar um exemplo do que é um potencial. Imagine que numa corrida, de um lado esteja uma Ferrari e de outro lado um Uno Mille. Você pode botar o Ayrton Senna no Uno Mille e botar eu na Ferrari. Quem vai ganhar? Eu. Vou dar umas 5 voltas em cima do Uno Mille. Por quê? Porque a Ferrari tem potência. Eu quero te dizer, querido, que quando Deus te criou, Ele já te criou com o potencial de ser semelhante a Jesus. Ele não te chama, ainda que o diabo tenha dito que você não tem valor, que você é um fracassado, ainda que a tua vida inteira, às vezes até os pais se prestam a esse tipo de serviço para diminuir o filho. Você não faz nada direito, seu burro, não vai virar nada.
Isso é o diabo usando as pessoas para te diminuir. Deus está dizendo, você vai virar grande coisa, porque eu lá na eternidade te conheci, te predestinei, te chamei, te justifiquei, te glorifiquei, para ser como o meu filho, mais do que vencedor. Amém? E é interessante porque os 5 verbos que ele usa estão todos no passado, de coisas que aconteceriam no futuro, porque com Deus é assim. Quando Deus decreta, vai acontecer, e Ele já conta como acontecido. Né? Se você olhar para o texto, 3 desses verbos de fato acontecem no passado. Conheceu, predestinou e chamou. Justificou e glorificou. Aliás, chamar já tem a ver com o presente. Justificar tem a ver com o presente, porque é Deus olhar para você que é pecador e dizer assim, porque você creu no meu filho Jesus, eu não te chamo de pecador mais, eu te chamo de justo. Mas a glorificação é só no futuro. Mas Deus já trata como se fosse passado. E na língua original grega do Novo Testamento, o tempo verbal aqui utilizado é um tempo chamado de auristo. O auristo é uma ação acabada, definitiva, imutável. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim, o chamado de Deus para você é um decreto sobre a sua vida. Vai acontecer. Amém? Glória a Deus, você pode aplaudir o Senhor? Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele nunca disse que você não vai ter aflição, que não vai ter problema. Ele diz, bom ânimo. Fique animado, esfregue as mãos, diga, Deus é bom, Deus é Senhor da minha vida, e Deus sabe o que é melhor. Amém? Você não está entregue ao léu, não está entregue à própria sorte, você está debaixo de um Deus que decreta sobre você o melhor. E a Bíblia diz claramente que você tem um grande potencial, porque Deus te fez com esse potencial. O inimigo não quer que você acredite. O inimigo quer que você olhe para trás e tenha culpa. O inimigo quer que você olhe para frente e tenha medo. Mas Deus quer que você olhe para trás e diga, aleluia, Ele já me conhecia. Ele quer que você olhe para frente e diga, aleluia, porque eu sei para onde eu estou indo. Eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Querido, sabe quem é a origem da tua vida? É Deus. Não é o macaco, não é a ameba, é o Criador que está lá na eternidade passada. E é o próprio Deus que é o teu destino. É para Ele que você vai. Então não tenha medo de nada nessa vida. Sabe, existe um peixe japonês chamado koi. Talvez você não conheça o nome, mas você já viu esse peixinho. É aquele peixinho laranja e branco que a gente vê nos aquários. Já viram isso? Esse peixe ele tem uma característica sui generis. Se você o coloca num aquáriozinho, imagina aquela bolinha que a gente vê nos desenhos. Ele não passa de 4, 5 centímetros. Se você põe num aquário maior, ele pode chegar a 15, 20 centímetros. Se você botar ele num tanque, ele chega a 30, 40 centímetros. Mas na natureza, nos rios, ele chega a 1 metro. Não é que são famílias diferentes. Não, é o mesmo peixe. Tem muita gente que quer ficar no aquário para a vida inteira. E tem aqueles que sabem que foram criados para nadar em liberdade. Você vai ser um peixinho de aquário ou você vai ser um peixão do rio? O potencial que Deus deu para você é para ser um peixão, para a glória de Deus, amém? Glória a Deus, diga aleluia, diga glória a Deus. Não deixe o inimigo limitar a sua fé, o teu ambiente. Você pode estar em qualquer lugar e dizer, eu sou livre. Em Jesus ninguém vai me limitar. Eu vou atingir o meu potencial. Eu vou glorificar a Deus.
a minha vida vai ser motivo de honra. As pessoas vão olhar para mim e vão dizer, ele parece com Jesus. Eu não vou ficar olhando e dizer, ninguém me amou, sabe? Às vezes a gente gosta de nheco-nheco. Gosta de lamber as feridas. Nheco-nheco. Para de nheco-nheco. Fala, eu vou sair fora desse aquário. Eu vou viver na liberdade que o Espírito Santo me dá. Amém, aplauda o Senhor, glória a Deus. Deixa Deus operar na tua vida e liberar esse potencial. A quarta intercessão que o Espírito faz pela tua vida é para que nós sejamos positivos. Eu vou fazer aqui algumas afirmações, depois eu vou fazer uma pergunta para vocês. Tiago e João têm um problema. Tiago e Kiko têm um problema. Tiago e Ronald têm um problema. Tiago e Marluce têm um problema. Qual a conclusão que vocês tiram? O problema é o Tiago. Sim ou não? Uma pessoa pessimista é assim. Onde ela chega, ela causa problema. Por quê? Porque ela nunca vai ver o bem de ninguém, nunca vai ver o bem de nada. Ela sempre vai criticar. Levanta de manhã, tá sol, fala, vai ser duro, porque eu vou ficar o dia inteiro, vou suar, vou feder. Levanta no dia seguinte, está chovendo, fala, vou me molhar inteiro, vou entrar no ar-condicionado, vou pegar a gripe. Deus não te chamou para ser uma pessoa pessimista. Deixa eu dizer uma coisa, isso aqui não é uma mensagem de autoajuda, não, isso é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, nesse capítulo, ele estava tremendo, cheio do Espírito, ele faz algumas perguntas retóricas. Aquele tipo de pergunta que você não tem como dar outra resposta a não ser a que ele quer. Ele começa dizendo assim, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Responde para mim. Ninguém, diga ninguém. Segunda pergunta que ele diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Diga sim. A terceira pergunta, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que o justifica, diga quem? Ninguém. A quarta pergunta, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e intercede por nós? Quem condenará? O acusador a gente sabe que é o diabo. Mas se você tem um acusador que é o diabo, você tem Jesus como advogado. Quem é melhor? Quem conhece melhor a lei? Quem tem mais poder? Jesus é o intercessor e o Pai é o juiz que dá a sentença. Ele vai ouvir quem? O diabo ou o filho? Diga para a pessoa ao teu lado, seja positivo. Quinta pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou certo, bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! O apóstolo Paulo não está dizendo que não haja lutas. Ele cita, até porque os cristãos naquela época, queridos, só por serem cristãos eles morriam. Então ele começa a dizer, quem pode nos separar do amor de Deus? É a morte? É a vida? Muitos morriam por Jesus e hoje também morrem. Lá na Síria, no Iraque, tem gente morrendo porque se declara cristão, decapitado, crucificado. Agora você vai dizer que esses camaradas são perdedores? Não, eles são mais do que vencedores.
A Bíblia diz que esses camaradas vão andar no céu com vestes diferenciadas, com coroas diferenciadas. E as pessoas vão dizer, quem são esses? Estão com uma veste galar diferente. Estes são os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, que morreram por causa da sua fé. São mais do que vencedores. Será morte, será vida, enfermidade. Nada disso, meu querido, te torna um derrotado. Nada disso pode fazer de você um pessimista. Esta vida nos reserva dor mesmo. Dor de perder alguém que a gente ama. Você está vivendo. Deus pode curar o seu pai. Mas, minha amada, se Deus o levar, Ele não vai chegar lá de qualquer jeito. Ele vai chegar lá com trombeta sendo tocado e com anjos dizendo, vinde, servo do Altíssimo. Vi assim, a Bíblia diz que morreu o rico e ele foi sepultado. O Lázaro, que era um homem temente a Deus, ele foi escoltado pelos anjos ao seio de Abraão. Querido, não tem nada nesta vida que possa fazer de nós um povo pessimista, porque nós sabemos o que nos espera. O que nos espera é um Pai amoroso, que nos ama tanto que deu seu único filho. Amém? Então, levante a cabeça. Sabe por que você não tem medo da morte? Porque se você estiver na vontade de Deus, nenhum inferno se levanta para impedir o projeto de Deus na sua vida. Agora, quando chegar a tua hora, Deus vai te prosperar e Ele vai, na verdade, te promover. Você vai mudar de patamar. Vai sair dessa vida aqui e vai para uma vida eterna, onde você vai ser visto como um dos vencedores. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa é a promessa de Deus, amém? Diga assim, Deus não me criou para ser um pessimista. Deus me criou para ser uma pessoa de fé, querido, amém? Eu vou dar um outro exemplo, Davi era um moleque, 17 anos. Ele chega no vale de Elá e ele encontra todos os soldados hebreus ali morrendo de medo. Porque tinha um guerreiro filisteu, e os filisteus são os inimigos de Israel até hoje. Sabe quem são os filisteus? Philistines, Palestines. Parece alguma coisa? Onde que você acha que eles estavam? Na faixa de Gaza, até naquele tempo. Aliás, só um parênteses aqui, quando Josué entrou, as únicas tribos que ele não derrotou foram as de Hebron, a de Gaza e de Golã. Até hoje esses camaradas estão criando problema. Espiritual essa batalha. Mas tudo bem, voltando para a situação, Davi chega e está todo mundo amedrontado, porque Golias era muito grande. E a Bíblia diz que Davi se colocou, falou, eu vou matar esse circunciso. Ninguém queria que ele fosse. O irmão disse, volta para tuas ovelhinhas lá que são poucas. Saul falou, mas escuta, você não é guerreiro, você não consegue lutar nem com um dos nossos, imagine com ele. Ele falou assim, mas esse incircunciso está se levantando contra o Deus de Israel. Eu vou matá-lo. Eu já matei o urso, eu já matei o leão. Eu vou matar. Saul falou, então toma minha armadura. Ele vestiu, não dava nem para carregar. Ele falou, não, eu vou do meu jeito. E Golias falou, quem é esse moleque que vem, por acaso eu sou um cão para me atiçar, para me espantar com pedras? E Davi podia ter corrido dele, misericórdia, ele é grande demais. No entanto, a Bíblia diz que ele foi correndo para Saul, falou, Deus, ele é grande demais para eu errar. Essa cabeçona até de esquerda eu acerto. Vou de direita? Não, vou de esquerda. É grande demais, eu vou derrubar esse camarada. Deus quer que você seja assim como Davi, cheio de fé em Deus, porque mais do que vencedor é aquele que crê no Senhor, amém? Deus quer te dar vitória, meu querido. Deus quer te dar vitória em todas as suas lutas.
Diga assim: pessimismo não combina com fé. Diga: pessimismo não combina com esperança. Querido, não desista. Quando você estiver triste, quando você estiver abatido, deixe o Espírito Santo interceder pela tua vida. Interceder para que você se torne uma pessoa otimista. Porque quem tem o Espírito Santo pode passar pelo fogo, mas não vai ser destruído. Amém. Em quinto lugar, eu quero dizer que o Espírito Santo intercede por nós, para que tenhamos provisão. Um dos versículos que eu li, mas que eu quero destacar aqui, é aquele que diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós, diga todos nós, diz, vale para mim, o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Isso inclui provisão financeira para a tua vida? Sim ou não? Eu vou contar uma historinha que vai trazer a perspectiva correta para você. Diz que um camarada ia fazer uma viagem internacional e ele foi para o aeroporto, passou pela alfândega, pela segurança, e aí quando ele passou, fez tudo, né, estava tudo certo, ele falou: vai dar tempo de eu tomar um lanche. Então ele foi numa lanchonete e foi lá e comprou um Dunkin' Donuts. Já viu aquelas rosquinhas? Então comprou a rosquinha, comprou um refrigerante, só que a mão dele estava muito lotada, porque ele estava com uma maleta dessas quadradas, pesadas, com seu paletó. E aí então ele deu uma olhada e viu uma mesa, tinha uma mesa sobrando. Ele foi lá, deixou as suas coisas lá e voltou para pegar o seu refrigerante. Quando ele está de volta com o refrigerante, alguém sentou na mesa. E é comum lá, às vezes você está num lugar lotado, sobra um lugar, a pessoa viu que está vaga, ela senta. Aí ele, meio contragosto, sentou ali e começou a comer da sua cestinha de donuts, né? O camarada que estava lá sentado na frente dele, estava de lado lendo o jornal. De repente o camarada dá uma esticada assim, pega a rosquinha dele, dá uma risadinha assim e come. O cara falou: que folgado, meu. Como é que esse cara vem pegando o meu donuts aí, vem, e nem pede, ainda dá uma risadinha? E ele continua comendo, mas amargurado, né, querendo dar o troco no fulano. Daqui a pouco o camarada está lá lendo o jornalzinho dele, dá uma esticada assim de novo, e pega um outro donut e dá uma risadinha. Ele fala: mas que cara folgado, meu, eu vou dar uma coça nesse fulano aí. O que é? Dá uma voadora? Não, se fosse eu não ia dar certo, com esse peso aqui, eu não consigo nem pular, que tira a voar. Sei que ele fica ali remoendo, e vai comendo rápido, né, para ver se acaba. Aí acaba, ele fala: está na hora de eu ir para o meu gate, né, para o portão que eu tenho que me apresentar. Aí ele vai pegar a maleta dele, o paletó, e quando ele vai pegar a maleta, em cima da maleta tem uma cestinha com donuts. Entenderam ou não? Antes ele achava que o cara era folgado e que estava pegando o donuts dele e ainda dando uma risadinha. Aí ele descobriu que na verdade era ele que estava tomando do donuts do fulano. E o fulano ainda respondia com uma risadinha. O que essa ilustração nos ensina? Quem é dono da cestinha é Deus, querido. Às vezes,
nessa área financeira, principalmente quando o mundo começa a entrar em crise, a gente tem medo de dar uma oferta, tem medo de dar o dízimo. Por quê? Porque a gente tem a sensação de que a gente está tendo que dar algo que é nosso que a gente não quer dar. Mas a Bíblia diz que tudo pertence a Deus. Só que Deus graciosamente nos dá todas as coisas. É a risadinha, pode pegar. Pode pegar que da onde eu trouxe tem mais. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: não tenha medo de ser generoso, porque o teu Deus é provedor da tua vida. Amém. Quando o Espírito Santo intercede por nós, uma das áreas que Ele vai atuar é na área financeira, de nos dar segurança. Você não precisa ter medo de dividir com quem tem menos, ter medo de aceitar os desafios de Deus. Amém. Eu e a Lilian sempre fomos muito generosos. E toda vez que a gente tem um ato de generosidade muito grande, em seguida Deus vem e faz de um jeito para eu não ter dúvida que Ele nunca vai ficar devendo nada para mim. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós estamos vivendo num país onde todos os meios de comunicação são pessimistas. Você liga a televisão, você só ouve falar que a economia está ruim, cada dia um sendo preso, aí as pessoas dizem: Brasil acabou. Acabou nada, meu irmão. Deus tem um plano para o Brasil. Por quê? Porque você e eu estamos aqui. E Deus vai fazer dessa nação um objeto de louvor para Ele. Amém? Desde quando Deus precisa que a economia dite as suas normas? Querido, lá na eternidade Ele já tinha escolhido, conhecido, escolhido, predestinado, chamado, justificado e glorificado. Você vive nesse tempo, é nesse tempo que a glória dele vai ser manifesta na tua vida. Amém ou não? Não tenha medo de dar nada que o Senhor te pedir. Usar o seu talento, os seus dons, não importa. Tudo que você passa tem um propósito. Até as lutas que você está vivendo hoje fazem parte do propósito de Deus, de fazer você mais parecido com Jesus. O que Deus espera de você hoje? Muda o discurso. A Bíblia diz: a boca fala do que o coração está cheio. Quando o coração começa a amargurar, a pessoa fala um monte de besteira, sim ou não? Tem gente que fala assim: eu sou muito bom, mas quando me dá os 5 minutos. Mas tem gente que os 5 minutos é a vida inteira. É o estupim curto, você dá uma cutucadinha, não é? Uma pessoa dessa está cheia do quê? Cheia de porcaria dentro. Começa a deixar o Espírito Santo transformar o teu interior. A hora que você tiver vontade de falar uma coisa ruim, fale boa. Ao invés de declarar coisas ruins para o Brasil, declare: Deus vai transformar esta nação. Quando você vira um fulano sendo preso, fala: glória a Deus, é a justiça de Deus trazendo os bandidos para a cadeia. Mas vai ser restaurada esta nação. Amém ou não? Quantos podem aplaudir o Senhor e dizer: eu quero viver esta esperança? Isto vale para a nossa nação, isto vale para a nossa família, isto vale para a nossa vida como pessoa. O Espírito Santo está dentro de nós, intercedendo para nos transformar pessoas, em primeiro lugar, que sabem orar. Diga: em primeiro lugar, o Espírito quer me ajudar a ser um intercessor. Diga: em segundo lugar, Ele intercede por mim, para que eu veja a realidade pelo prisma de Deus. Diga: em terceiro lugar, o Espírito Santo intercede por mim, para que eu desenvolva o meu potencial. Diga: eu sou uma Ferrari no reino de Deus. Amém? O inimigo vai comer poeira. Ele vai ver minha luz do retrovisor. Amém ou não? Eu só vou enxergar o meu inimigo pelo retrovisor. Diga: em quarto lugar, o Espírito Santo intercede por mim,
para me tornar uma pessoa positiva. Sabe como que é positivo? Você olha para o problema e você diz, vai dar certo. Para de ser crente urucubaca. Tem crente urucubaca, parece que vibra quando a coisa dá errado. Sabia! Eu tinha certeza. Não, vai dar certo em nome de Jesus. Olha para a pessoa do teu lado e fica, Deus é bom. Deus é bom. Ele é Senhor dos senhores. Amém. Aplauda o Senhor, libere esse espírito de louvor. E por último lugar, a Bíblia diz que se Ele não poupou o seu melhor, Ele também vai nos dar todas as outras coisas. Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão subtraídas, acrescentadas. Ah, pastor, mas a dureza está muito longa. Aguenta mais um pouquinho. O milagre está chegando. Aguenta mais um pouquinho. Deus não quer que você desista. Deus quer que você creia. Deus quer que o teu lábio, você pode até sentir, que a gente não controla o sentimento, mas você controla a boca. Quando você sentir, vai dar tudo errado, você diz, vai dar tudo certo. Quando você sentir, Deus, eu não tenho fé, você diga, eu tenho fé. Quando você fala o milagre, você sente, o milagre não vai acontecer, você diz, o milagre vai acontecer. E se Deus quiser que o milagre não aconteça, ainda assim é o melhor para a tua vida. Entenda isso. O que você precisa entender é que na tua vida, nada vai te acontecer. Diga, na minha vida, nada vai me acontecer, se Deus não deixar. Diga, se Deus deixar, é para o meu melhor. Porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Não tenha medo de se entregar ao Senhor. Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Feche os seus olhos. Senhor Deus, eu quero te agradecer por este capítulo da tua palavra, por essa declaração tão linda do teu amor para conosco. Quem nos separará do amor de Deus? Será a morte, a angústia, a tribulação, o perigo, a espada, a nudez? Porque eu estou bem certo que nem principados, nem potestades, nem o passado, nem o presente, nem o porvir, nem principados, nem potestades, nem qualquer criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vou contar um segredo para você. Se você for inteligente, você guarda para a tua vida inteira. Sabe o que você sente aí na tua alma? Não ouça isso. Esse é o campo de batalha. A alma é o nosso ponto fraco. Não tem ninguém nesse mundo que não se abale na alma. Até Jesus no Getsemane, ele falou, Pai, se houver outro jeito, que eu não tenho que tomar esse cálice. A alma dele, ele diz, está angustiada até a morte. Então, não ouça o que a tua alma te diz. É mentira. Ouça o que a palavra diz. Porque a palavra de Deus é um decreto. Quando a tua alma estiver dilacerada, ao invés de você chegar perto de uma pessoa que vai continuar te botando para baixo, procure gente de fé.
leia a Bíblia e diz: Senhor, a minha alma está assim, mas eu não estou nem aí para a minha alma. Eu estou aqui diante da tua palavra, o teu decreto sobre a minha vida, eu vou andar sobre ela. E você vai experimentar as vitórias de Deus na sua vida, e você vai dizer: valeu a pena. Não subestime o inimigo das nossas almas. Ele conhece todas as suas fraquezas. Ele sabe de todas as feridas da tua alma. E ele não vai jogar limpo. Ele vai jogar sujo. Porque se ele puder te dominar na alma, ele vai tentar retardar o propósito de Deus na sua vida. Então, ande em cima da palavra. Deus nunca vai te avaliar pelos teus sentimentos. Deus vai te avaliar pela tua decisão. É por isso que a Bíblia diz que aqueles que vão andando e semeando, chorando, com júbilo ceifarão. Às vezes o tempo da colheita é o tempo do choro. É o tempo da afronta. É o tempo da angústia, da humilhação, da dificuldade. Mas você está semeando a palavra. Você está semeando a palavra na tua vida. E o Senhor te promete: aqueles que andam semeando com choro, com júbilo ceifarão. Quando chegar a hora da colheita, querida, você vai arreganhar um sorriso. E a Bíblia diz: então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles. E eu profetizo isso na tua história. Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Amém? Levante a mão para o céu e diga: Senhor Deus, eu te agradeço pela tua fidelidade. Eu te agradeço porque o Senhor nos enviou o próprio Filho para morrer no nosso lugar. E eu te agradeço hoje pela pessoa do Espírito Santo, que habita em mim e intercede por mim, para que eu alcance o teu propósito neste mundo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Que Deus abençoe, uma semana muito abençoada para todos vocês.